Sagitário, quem saiu na sua leitura foi o Arcanjo Miguel. E também tem uma mensagem de uma criança que já partiu. Olá, estrelas do signo de Sagitário, eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Hoje não tem recadinho, então vamos logo direto ao que interessa. Então, vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Sagitário. Gratidão. Vamos lá então, Sagitário, por favor. Já deixa o seu like, Sagitário. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram eu faço uns conteúdos para a gente dar risada. Então, dá uma olhadinha lá. E no final a gente tem o decreto e essa aqui é uma tiragem coletiva, atemporal e intuitiva. Então, pega só o que ressoa com você, ok? Vamos lá, por favor. Então, o que está ressoando no campo de Sagitário? Bom, vamos lá. Enquanto eu estava embaralhando, eu percebi uma presença. Eu fiquei embaralhando para ver se essa presença ela estava relacionada, né, a vocês, porque quando eu faço a prece, eu abro caminho para os mentores e para quem a espiritualidade permitir trazer um recado. E aqui apareceu uma criança, tá? É muito difícil, porque é a primeira vez que vem uma criança. É, e a criança, ela estava no colo, era uma criança, devia, eu não sei, de bebê para 2 anos no máximo. Estava no colo de um ser de luz e estava bem, tá? E aí eu não sabia se tinha uma mensagem exatamente, que momento essa mensagem ia aparecer, mas apareceu logo de cara e a energia já foi. Então era só um recado de a criança tá bem, para quem, enfim, uma criança que já partiu. E aqui a carta da árvore está pedindo para você deixar ir este sentimento. Não tem como doer menos ou o tempo sarar, enfim. Mas aqui está pedindo para você, como dizer isso? Talvez seja só você saber que essa criança está amparada no plano espiritual, Sagitário, e, e eu não sei qual o vínculo que você tem com essa criança, mas, mas esse deixar ir não é não se permitir, é deixar sair tudo também. E, e, e talvez ter essa certeza que talvez fosse, será que está tudo bem? Será que está tudo bem? Está tudo bem. Cumpriu o que tinha que cumprir, o ensinamento que tinha que ensinar, ele está no plano espiritual, tá? Então, talvez não se apegar à dor, se apegar ao privilégio de ter convivido com este ser iluminado que passou tão rapidamente pela Terra. Claro que se isso não for para você, tá? Você descarta, porque isso deve ser para alguém muito específico, tá bom? A árvore, para quem não, né, não é essa questão tão específica, está pedindo que você se liberte de coisas que você está aprisionando em você. Seja raiva, ressentimento, não se permitir sair de uma relação que você sabe que você sabe é ótimo, né? Que você sabe que já acabou, ou que você não permite que a pessoa vá, que você não se permite ir, que você não permite deixar para trás aquilo que precisa ser deixado para trás. Aqui, a grande energia é uma energia de você. Sabe quando a gente bota fogo no passado e fala agora eu vou? Agora eu vou para frente. Eu não vou mais olhar para trás.
se permitir romper com os vínculos necessários, se permitir parar de pensar na pessoa, se isso aqui é uma pessoa que não está mais com você, e você está pensando que há uma solução, uma volta. Não, aqui está pedindo para você, deixa, vai, segue seu caminho. Ficou no passado. Então, se você está procurando uma reconciliação, não, não é uma reconciliação. Ficou no passado. Se permita olhar para frente. Se permita ir embora. E tenta levar o mínimo de detrito possível. Porque quanto mais você se prender em algo que não vai ter mais saída, que não tem volta, mais machucada ou machucado você vai ficar, Sagitário. Também esse deixar ir pode estar significando você você ter um sentimento de ter perdido alguma coisa e fica tentando recuperar essa coisa e na verdade talvez essa coisa já tenha se transformado, sabe? Eh, qual o sentido disso? Por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente tem vida, a gente tem gás, a gente tem energia, e a gente às vezes fica olhando e falando, mano, cadê aquele pedaço meu? Cadê onde eu perdi isso e tal? E às vezes não é que perdeu, se transformou. Nem tudo que a gente gostava a gente vai continuar gostando, nem tudo que fazia a nossa alma vibrar, Sagitário, no passado, faz a nossa alma vibrar hoje. Mas quando a gente consegue abandonar aquilo que não nos serve mais, que não nos faz se sentir vivo, e se abre para descobrir outras coisas, a gente começa a entender esse deixar ir. Aquilo que ficou no passado, o passado não volta. O que você tem agora é descobrir o que outras coisas podem te fazer sentir vivo, se sentir viva, como você se sentia, essa saudade desse pedaço de você, ou dessa época, ou dessa sua coragem. Se você é uma pessoa que está machucada, por exemplo, emocionalmente, não confia mais nas pessoas, não consegue se relacionar, é uma saudade da sua confiança, é uma saudade desse peito aberto. Enquanto você não perceber que as coisas elas vão acontecendo na nossa vida para que a gente vá aprendendo com elas e isso vai se transformando, você vai ficar presa em algo que não tem como voltar mais. Aquela pessoa que você era não tem como voltar mais, entende? Inclusive, eles estão falando que para alguém é algo que você não consegue perdoar que você fez e que já chega, já se martirizou o suficiente, já se culpou o suficiente, já fez tudo o que podia para tentar consertar. Agora, segue a vida, serve de lição, não vai fazer de novo, óbvio, depois de tudo isso. Mas chega, chega. Ficar se martirizando, sofrendo, se culpando, remoendo, não vai mudar o que aconteceu e vai te manter presa ou preso nessa energia. Chega. Nem sou eu que tô falando. Esse chega que eu tô repetindo milhões de vezes é o que eu tô ouvindo. Chega, chega, chega. Acabou, já deu. Bola pra frente, respira, se organiza, vai. Para Sagitário. Por favor, para Sagitário. Opa, nossa, Sagitário. Então, Sagitário, o que que tá me mostrando aqui? Príncipe de Copas e a crueldade. De novo, falando para você, para, chega. Essa carta, esse nove de espadas, é quando a gente volta todas as facas para dentro da gente mesmo. Quando a gente é cruel com a gente mesmo. Principalmente quando a gente é julgado, por exemplo, e a gente ainda se culpa por ter sido julgado. A gente aceita a visão de outras pessoas, a gente se referencia pelo olhar do outro, que muitas vezes é cruel, mas você consegue ser mais cruel ainda. Para,
para de se culpar, para de ser cruel, para, chega, parou, para de se afundar, de sofrer desse jeito. Isso é uma coisa que você está viciada ou viciado nessa dor e nesse sofrimento, e ou então aprendeu assim, que sempre tem, além de tudo, a culpa é sua, sabe? Aqui está pedindo que você seja mais leve, que você não, como dizer, trate as coisas com um pouco mais de leveza, sabe? Para sair desse estado emocional e mental, talvez seja você começar a fazer coisas na sua vida cotidiana, arrumar sua casa, se arrumar, sabe? Fazer alguma coisa que você goste, sair, se divertir, encontrar amigos. Eu não sei, mas alguma coisa que traga para você esse estado de paz, que te tire dessa coisa que você não para de pensar e sentir, tá? Talvez você precise se alienar um pouco. Ninguém fala pra gente, né, se alienar, mas, meu, tá muito quente, tá muito quente. Mas aqui tá pedindo para você usar todas as ferramentas que você tem para parar um pouco dessa crueldade, de sofrer, de se culpar. Tem uma coisa de você também aqui, ó, que para alguém é para você confiar no que você está pensando e sentindo. Porque mesmo que esteja todo mundo falando para você que não vai dar certo, confia, porque essa carta também é aquela crueldade que a gente assume pra gente, que mina a nossa força, que mina a nossa coragem, que faz a gente achar que o povo tá certo e a gente tá errado. Aqui tá falando não, mesmo que tá todo mundo falando pra você que não vai dar certo, confia, segue seu instinto, faz o que você acredita, porque é, vai dar certo. Você tá certa? Você tá certa. O que mais? Por favor, para Sagitário. O que mais para Sagitário, por favor. Tá? Não quer mais sair daqui. Vamos pegar então o Osho. Não, tá. Vamos para o egípcio. Sagitário, por favor. Então, Sagitário, aqui está falando para você tomar cuidado com essa ideia fixa, que você vai se paralisar a ponto de se enterrar em vida. Se você continuar com essa ideia fixa, você precisa sair disso. Você precisa dar um passo à frente. Você precisa abandonar esse passado. Aqui está me falando muito sobre evoluir, é, é, sair desse estado e ir para outro. Evoluir. Cuidado com você botar uma coisa na cabeça e, tipo, não conseguir se libertar disso. Eu não estou falando de quando você tem uma ideia e tá todo mundo falando para você que não vai dar certo e você tem que acreditar, que é o que saiu. Aqui é uma coisa mais relacionada a suas emoções, a você não se permitir mudar, a você não conseguir abandonar esse sentimento de dor. É, é difícil, mas às vezes a gente tem medo do desconhecido. Então, se você sabe por que está doendo, se você sabe, o Bashar ele fala uma coisa muito interessante. Bashar é um alienígena que fala, né? Enfim, dá Bashar, se você quiser saber. Mas ele fala uma coisa que, assim, não existe. Quando a gente descobre uma crença, ela deixa de ser uma crença e ela se torna uma escolha. Você descobriu, não é mais inconsciente. Está consciente. Agora, o seu trabalho é escolher. Então, se você descobriu, por exemplo, que você está se culpando, que você está se afundando, que você não está se movimentando, isso tudo é uma escolha continuar vivendo assim. A partir do momento que você descobre, você tem como
não ser mais reativa, não ser mais reativo. E aqui está me falando muito sobre isso. É você escolher se transformar, evoluir, sair desse estado, sair desses pensamentos, se libertar desse passado ou disso que te fizeram, que você não consegue esquecer. Entende? Tem uma coisa aqui de é, você só é pego desprevenido no momento em que isso está no seu inconsciente, que é uma crença inconsciente. Veio para o consciente, é uma escolha sua não fazer mais, entende? Não é mais automático. Então, qual é a investigação? Por que você ainda faz? Isso aqui, para algumas pessoas, tem a ver com algum acontecimento dolorido, doloroso. Por exemplo, uma separação que foi por uma traição. Você se culpar por ter sido traído ou traída não vai fazer você seguir em frente. Ficar remoendo, achando que pode ter uma salvação, que você pode fazer a coisa de forma diferente, você pode se doar mais, enfim, que a culpa é sua de alguma forma. Para, ou não se perdoar por não ter percebido, ou não perdoar a outra pessoa e viver com raiva querendo saber da vida da outra pessoa. Você entende que tudo é uma escolha, e aqui está pedindo para você escolher seguir em frente, deixar isso para trás, evoluir. O que mais, por favor? Caiu um montão. Vou pegar só as que saiu aqui. A Imperatriz está trazendo para você que esses obstáculos vão ser superados. Ela está trazendo fluidez, ela é uma carta de prosperidade, é uma carta que às vezes representa sobrecarregado. Ai, todo mundo ama a imperatriz e tal, mas às vezes a imperatriz é sobrecarregada, tá cuidando de tudo. A imperatriz cuida de tudo. Então também veja se você não está se sobrecarregando demais, a ponto de não estar conseguindo encontrar prazer na vida, né? Se o que você está buscando não, essa saudade, essa coisa de quem era você, como você era, às vezes você não consegue nem saber quem é você de verdade, de tanto que a vida te colocou rotinas e você foi se sobrecarregando e trazendo mais rotina até que vire obrigação. E aí você não sabe mais quem é você, se tira você desse ambiente, você vai poder voltar a ser você. Entende? Então, aqui tem essa energia de dar conta de tudo, mas tem que ver o quanto esse dar conta de tudo também não é uma fuga, porque você não consegue achar o que fazer, o quanto não você se sentir útil, vamos dizer assim, sabe? Fazendo tudo achando que, bom, já que eu não sei mais o que eu gosto, já que eu estou tão cansada, sobrecarregada, ou cansada, sobrecarregada, que eu vou fazer pelos outros, sabe? Para deixar todo mundo feliz, para deixar todo mundo bem, porque assim eu vou ser a mais amada, eu vou ser a mais querida. Eu não sei, ou querido, ou amado, eu não sei aonde é que isso vai ressoar na sua vida, mas aqui me fala muito sobre essa coisa de dar conta de tudo. E isso também é muito cruel com você mesmo. Se essa crueldade é você não ter tempo para respirar, é dar conta de tudo, de todas as cargas mentais, carga emocional, cuidar do bem-estar e satisfação, e agenda, e compromissos, e médicos, e escola, e comida, e trabalho, e família. Chega, não dá para se culpar por você não conseguir dar conta de tudo e às vezes fazer as coisas tudo pela metade, porque também quem consegue, entende? É o momento de você olhar para você e falar: peraí, para tudo, para tudo.
Chega, eu não tenho que me culpar, eu sou humana, eu não sou Deus, sim, eu não sou uma deusa que vou dar conta de tudo, ou um Deus que vai dar conta de tudo. Calma, deixa eu olhar, dividir as coisas. Você precisa, o que a gente chama de evolução também nessa carta, é você enxergar o efeito das suas atitudes. Se você dá conta de tudo, é óbvio que você vai estar cansada, ou cansado, ou sobrecarregada, ou sobrecarregado. Entende isso? Se você poupa, e sua vida passa a ser trabalhar e fazer as outras pessoas felizes, é óbvio que você não vai se encontrar. Que você vai ter saudade de um período em que você era feliz, mas no período que você era feliz, você fazia coisas por você também, pelo seu prazer. Percebe? Essa carta também fala de casamento, de casar. Então também pode estar relacionado à perda desse status, essa dor, né? A perda da imperatriz também pode ser uma separação. De toda forma, é hora de você mexer na sua energia, olhar para frente, pensar em você um pouco mais, se priorizar e achar um novo caminho. Seja isso por uma perda, seja isso por uma traição, seja isso porque você, enfim, está exausta vivendo todo o caos, mas aqui pede que você encontre um novo caminho. O que mais, por favor, para Sagitário? Para algumas pessoas a gente pode estar falando desse momento de tensão e de culpa por uma questão de corte profissional, porque tem aqui a morte, a Senhora de Moedas, que está falando de alguma coisa inesperada que aconteceu profissionalmente para alguém. Claro que isso aqui já aconteceu. Então a gente tá lidando com o que já aconteceu. Então assim, ai, não vou ficar morrendo de medo de ser mandado embora. Não. Por quê? Porque isso aqui, para quem já aconteceu ou já sabe que vai acontecer, porque tá claro, né? Então, o que está pedindo? Segue em frente, vamos lá. O que que eu posso fazer para me recolocar? Não para, porque assim, o que que me parece é uma energia, como dizer, de apatia e de autocrucificação, meia culpa, meia culpa, meia culpa, que não te leva a lugar nenhum. Tudo que está pedindo aqui é que você siga em frente, que você vá para frente, que você comece a colocar a sua cabeça em resolver, em olhar para frente, em começar um novo caminho. Chega de ficar parado no mesmo lugar, sofrendo sem ação, sofrendo sem atitude. Ah, mas como é que é? Agora eu fiquei desempregado, e o que que eu faço? Como assim? Tá lá. Eu não sei qual que é a sua profissão, eu não sei como que você se coloca, mas assim, fala com as pessoas, envie seus currículos, entende? Cria alguma coisa. O que não pode é você se afundar na lamentação, seja por um fim de relacionamento, seja por perceber que está completamente sem vida, que a vida não tem sentido de tanta rotina e obrigação e sobrepeso na sua vida, seja como é que isso se manifesta, o momento é ir para frente, seguir em frente. O medo do desconhecido é, às vezes é maior do que ficar no lugar onde é desconfortável, percebe? Às vezes as pessoas elas têm medo, como dizer isso? Você não saber como vai ser daqui para frente é mais amedrontador do que se manter nesse estado. Então, eu me mantenho nesse estado porque pelo menos aqui eu conheço. Aqui dói, machuca, não é confortável, mas pelo menos eu conheço. Então, aqui está falando, vá, olhe para frente, dê uma última olhada para trás e siga em frente. Eu vou pegar o cigano para complementar, concluir, finalizar, para ver se tem alguma outra mensagem para Sagitário.
por favor, opa, muito, para Sagitário, por favor, para concluir, finalizar, muito, para concluir, finalizar, eu tô achando que não tem mesmo, não. Para Sagitário, por favor, ok, vou tentar de novo, vou tentar aqui no outro baralho cigano. Vou embaralhar 7 vezes. Se não pular nenhuma carta, é porque era essa a mensagem, ok? Então, vamos lá. Uma para Sagitário, por favor. Duas, três, quatro, cinco. Beleza. O que mais, por favor, para Sagitário? Então, o Sagitário aqui está trazendo para algumas pessoas uma mudança de casa ou uma mudança na energia da casa, como uma forma de também sair disso, sair desse estado. Aqui tá para quem está passando por essa tensão e está mal e preso, enfim, tudo isso que a gente já viu aqui, aconselho que você comece no, parece que é o que eu falei, né? Começar a dar um passo, nem que seja organizando as coisas no cotidiano, né? Aqui está falando para você cuidar da sua casa, da energia da sua casa. Também está me falando sobre brigas em casas, muita discussão, conflito, diz que me diz, uma tensão em casa. E aí uma grande faxina, uma grande limpeza vai ajudar muito, tá? Então, se a energia está pesada, está denso, faz um faxinão na sua casa. Também podemos estar falando de para alguém, para alguns de vocês, ou alguém aí, a gente pode estar falando de mudança de casa, ou de algum tipo de reforma na casa, ou de alguma coisa que precise de manutenção. Fica atento para isso. Cuida da sua casa, tá? Porque a energia da casa está precisando cuidar. E talvez você esteja também mal com essa energia, porque a casa também não está saudável. Então, vale a pena você deixar uns mantras tocando, mantra de Shiva, mantra de Kali, deixa tocando na casa, sabe? Passa um incenso, faz uma faxinona, conserta o que dá para consertar, sabe? Se desfaz do que não tem mais conserto, faz aquela limpeza de deixar tudo funcionando, tudo bonitinho, o que dá para você consertar, ok. Aquilo que tem de acúmulo, que não usa mais, e coloca coisa viva na sua casa. Não vê nada melhor do que plantas na casa para manter a energia também. Então vamos para o decreto Sagitário. Por favor, qual o decreto para Sagitário? Eles pediram para pegar um anjo. Então tá. Então vamos de anjo. Por favor. Tô falando para fazer uma limpeza na casa, tô falando, aí sai quem? Arcanjo Miguel. Ah, Arcanjo Miguel, além de proteção, ele está falando para você ser clara ou claro sobre o que você deseja, concentrar-se nisso com uma fé forte e inabalável. Intenções cristalinas. Eu não aguento mais esse lugar onde eu trabalho. Eu preciso ir para um outro lugar com uma intenção clara, com uma fé forte, inabalável. Mas não só fé, atitude. Eu preciso me sobrecarregar, uma intenção clara, objetiva. Eu preciso encontrar coisas que me façam me sentir bem, uma intenção clara, objetiva e ter fé de que você vai conseguir. Você pode acender uma velinha para o Arcanjo Miguel também. Você pode fazer a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Você pode fazer os decretos do Arcanjo Miguel, da espada do Arcanjo Miguel na sua casa. O decreto da espada é eu sou ativar a poderosíssima espada do Arcanjo Miguel. Quando você faz isso, você imagina que você está com a espada do Arcanjo Miguel na sua mão, e aí você vai limpando, cortando, queimando, desvinculando toda e qualquer negatividade presente
em minha vida, ou neste ambiente, ou nestas pessoas, ou, enfim, no meu lar. E aí você pode pegar o centro aquele ambiente que você sente que é o centro da casa, onde as pessoas passam mais tempo, ou na cozinha, ou na sala, enfim. E aí você faz esse decreto da espada do Arcanjo Miguel nesse ambiente. E imagina que ela está ficando imensa, de luz, e está limpando, purificando, desvinculando toda e qualquer negatividade que esteja neste ambiente, em você, nas pessoas à sua volta, nas pessoas que você ama, ok? E você pode também acender uma velhinha pedindo proteção e força e fé para realizar o desejo da sua alma. Então, comenta comigo o que ressoou, deixa o seu like se você ficou até aqui. Se você ficou até aqui, deixa um coraçãozinho no comentário também. E se você quiser, pode anotar aqui o decreto da espada. Eu sou ativar a poderosíssima espada do Arcanjo Miguel, pulsando, 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 pulsando agora. Isso vai fazer com que esse vídeo tenha os comentários vire um caderno de oração, um decreto de um caderno, um lugar de decreto que funciona porque cada pessoa que escreve está imbuída nessa força, nessa fé e vai juntar todo mundo e isso vai ficar forte para todos. Então, escreve aqui também. Um beijo, muita luz e até mais.